Vamos lá, vamos estudar um pouco mais a palavra de Deus. Antes é o seguinte, a gente está retornando com os cursos de Casados para Sempre, como eu avisei para os irmãos algumas semanas atrás. Até o final do mês a gente pretende recomeçar as turmas. E a gente vai ter algumas vagas, porque alguns irmãos não vão poder retornar para o curso. Então, se alguém gostaria de fazer o curso Casados para Sempre, por favor, manda mensagem para mim. Nós temos uma turma que vai estar na segunda-feira e uma turma que vai estar na quinta-feira. Então, aqueles que quiserem fazer, me manda mensagem, porque das vagas que vão abrir, a gente já vai poder abençoar os irmãos com essa vaga. Ok? São 13 semanas de curso, 13 semanas falando sobre casamento. E, pelo menos aqueles que passaram pelo curso, têm dito que foi abençoador. Como a gente costuma dizer, nós tivemos já no curso de casados, casamentos de 20, 30 anos, como é o de Dinho e da Miriam, casamentos de 18 anos, como é o da Sueli e do Ney, casamentos de um pouco menos, como é o de Catiane e Washington, como tivemos casamentos novos, né? O Diego e a Clara tinham 10 meses de casamento, e assim por diante. Há uma variação. O curso de casados, ele não é um curso voltado a você vir apenas porque está em crise no casamento. Crise no casamento é aconselhamento. Claro que pode ajudar muito quem está em crise, mas eu quero que vocês entendam que o curso de casados ele não é apenas para resolver problema. Ele é para ajudar o seu casamento a melhorar. Ele é aberto a membro ou não membro da igreja. E, como a minha falecida sogra costumava dizer, ela perdeu o casamento dela exatamente quando eles acharam que estava tudo bem. Porque às vezes nosso casamento está tão bom que a gente acha assim, não precisa nem orar, está tudo tranquilo. E é nessa hora que Satanás entra no casamento e destrói ele em 2 tempos. Então, quer participar, quer curtir? São 13 semanas que a gente aprende muita coisa sobre casamento. 13 semanas que a gente curte, fazendo muitas coisas também. A gente não revela, né, mais para quem participa, mas quem já participou sabe como é que é a brincadeira. E, geralmente, o desafio é, após as 13 semanas, a gente continuar melhorando e melhorando e melhorando. Né, uma das coisas que a gente tem aqui, para vocês terem uma ideia, mulheres, o Washington começou o primeiro curso, há o quê? Uns 4 anos já, né, Washington? Primeiro, 5, foi no primeiro ano da gente aqui. 5 anos atrás, quando o Washington fez o primeiro curso, ele teve o desafio de fazer um jantar para a Catiane e ele comprou uma pizza. E ele falou assim, valeu, eu comprei a pizza. Eu falei, valeu não, você tinha que fazer. Aí ele foi lá e fez um omelete e resolveu, pelo menos ele foi lá e fez. 3 ou 4 anos depois ele fez o curso, aí já como líder em treinamento, aí ele fez salmão com alcaparras. O negócio subiu de nível assim, estratosférico. Foi outro nível de adoração. Então vocês veem que faz efeito. As coisas são melhores, a gente brinca o cara. Bom, além disso, então, fiquem à vontade, tá? Você que é membro ou não da igreja, você que está aqui ou você que está na internet, manda mensagem para mim e a gente vai ver quantas vagas vão abrir e vai poder abençoar a vida de vocês. Nas segundas-feiras vai ser feito comigo e com a Thaís, nas quintas-feiras vão ser feito com o Washington e com a Catiane. Mas hoje a gente vai conversar um pouquinho na Palavra de Deus, a gente vai continuar a nossa série Encontros com Jesus. E eu vou dar um pulo, né? Vou dar um salto na Bíblia, porque a gente vinha já nos primeiros capítulos ali de Lucas, e hoje, inclusive, a gente não deve usar Lucas, porque o que a gente vai estudar hoje, Lucas fala de forma mais resumida, então a gente vai para um outro evangelho. A gente vai dar um salto, porque é Dia dos Pais, vamos aproveitar a experiência de um pai, para que a gente possa aprender hoje um pouco mais sobre esse encontro com Jesus. Há muitas vezes que nós passamos por momentos difíceis na vida, momentos complicados na vida, momentos que as pessoas que nós amamos também passam por momentos difíceis. Então, eu quero conversar exatamente sobre a situação que um pai passou, para que isso sirva de exemplo para nós e para como nós podemos conviver com nossos filhos, com nossos pais, com nossos amigos, com nossos irmãos, com qualquer pessoa que você ama, ou qualquer pessoa que de alguma forma você quer bem. Abra sua Bíblia, por favor, lá no Evangelho segundo Marcos, capítulo 9. Evangelho segundo Marcos, capítulo 9. Nós leremos os versos a partir do 14. E eu esqueci meu óculos lá em Vitória. Já viu, né? Ainda bem que eu ainda consigo ler sem ele.
Todo mundo achou, amém? Vamos lá, diz assim a palavra do Senhor. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles, e os mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que eu o apanhe, ele joga-o no chão. Ele espuma pela boca, ele range os dentes, ele fica rígido. Pediu aos seus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou convulsão no menino. Esse caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, mas ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que a multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno que deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-se violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou de pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Vamos orar? Paizinho, eu peço que o Senhor fale ao nosso coração nessa noite. Santo Espírito, que o Senhor nos revele as verdades da Tua palavra, de forma que possamos sair daqui melhores do que chegamos, de forma que possamos aprender o que diz a Tua palavra. E eu rogo, ó Pai, em especial, que o Senhor não permita que eu diga nada que venha de mim mesmo, que eu não diga nenhuma palavra além do que o Senhor deseja que eu diga, mas que eu também tenha a coragem de não dizer nada abaixo daquilo que o Senhor deseja que eu diga, mas que eu seja apenas um microfone nas mãos do Teu Espírito Santo, para proferir o Teu santo evangelho como ele é, e que o Teu santo evangelho transforme, melhore a minha vida para que eu seja mais parecido com Jesus. E faça o mesmo a todos que aqui estão e aqueles que estão assistindo via internet, para que todos nós possamos ser mais parecidos com Jesus e aprendamos da Tua palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, o que a gente viu aqui é um texto, um evento que acontece, obrigado Ivani, que acontece um pouco depois de Jesus descer do Monte da Transfiguração. Se a gente lesse um pouquinho antes, Jesus foi com Pedro, Tiago e João para o Monte da Transfiguração. Lá aconteceu todo o evento entre eles, e eles estão descendo do monte quando ocorre o que a gente está vendo nessa situação. E o que eles viram? Eles viram um grupo de pessoas discutindo com os discípulos que tinham ficado. Então, quando Jesus está se aproximando, ele vê aqueles que eram doutores da lei discutindo com os discípulos que não haviam subido com ele no Monte da Transfiguração. E lá eles estão num intenso debate, e aí Jesus chega para saber o que está acontecendo. Aqui, nesse primeiro momento, eu não vou entrar neste ponto agora, porque isso seria uma outra mensagem, a gente já aprende algo importante sobre ser igreja. Quando Pedro, Tiago e João estavam lá no Monte da Transfiguração e viram Jesus se manifestar em poder, Pedro queria ficar lá. Ele falou o seguinte: Jesus, vamos fazer assim, a gente constrói uma tenda para você, para Elias e para Moisés, e a gente fica por aqui. Mas Jesus não deixou, eles tiveram que descer. Por quê? Porque é muito bom quando a gente está aqui na igreja. É muito bom estar aqui louvando ao Senhor, as músicas são belas, e a gente ora, e Deus vai falando ao nosso coração. Mas Jesus nos chama a igreja, eclesia, aqueles que são chamados para fora. Porque é o mundo que precisa de Cristo e nós temos a mensagem do Evangelho de Cristo. Então, quando Cristo desce, Pedro, Tiago e João percebem que sim, eles precisam subir o monte com Jesus.
mas eles têm que descer, porque a nossa missão é no meio do mundo. A nossa missão é naqueles que sofrem. E o que eles viram foi uma situação que estava tão delicada que o povo não percebeu que Jesus estava chegando. A Bíblia mostra que o povo ficou surpreso. Eles estavam ali num intenso debate ao ponto de não perceber a presença de Cristo. Quando Cristo chega, então ele pergunta, o que está acontecendo? O que está rolando aqui? Ó? E aí eles começam a explicar. E é aqui que a gente entra no texto. Um homem sai do meio da multidão, esse homem é um pai. E ele explica que todo aquele debate é porque o filho dele tinha um problema. O filho dele tinha convulsões, o filho dele tinha uma dificuldade. Alguns estudiosos acreditam que o que ele tinha era epilepsia. Eu não vou me ater a ser ou não ser epilepsia, a ser ou não ser demônio, porque na verdade isso não importa. O princípio deste texto não tem a ver com que tipo de doença o menino tinha, e se era o demônio ou se não era o demônio. O princípio desse texto tem a ver com alguém que estava sofrendo e o pai que foi buscar uma solução. Ele foi buscar alguém que pudesse ajudar. O que significa isso? Que o que nós vamos aprender hoje, ou os princípios que esse texto nos ensina, pode ser aplicado a qualquer situação. Se você está aqui nessa noite, se você está assistindo esse vídeo, se você é um pai que tem um filho com problema, se você é uma mãe com um filho com problema, se você é um cônjuge que o seu casamento está com problema, se você é um filho com pai ou mãe com problema, se você é irmão de alguém que está com problema, se você é amigo de alguém que está com problema, não importa qual seja a situação, o princípio que o texto ensina é aplicável. Então é isso que eu quero que vocês entendam. Não precisa ficar preso a essa minúcia de que tipo de doença é. Então qual é o seu problema hoje? Ou o problema que alguém que você ama está passando hoje? É briga? É um problema emocional? É desemprego? É droga? É criminalidade? Qualquer uma dessas coisas está dentro do escopo do que a gente tem que fazer. A grande pergunta é, qual é a dor da sua família, ou qual era a dor que te toca hoje, ou que toca alguém que você ama hoje? Então, quando você se colocar no lugar desse pai, ou conforme a gente aprender um pouco do que esse pai passou, você pode colocar a sua própria vida, seja qual for a dor que incomoda você. Porque a solução é a mesma. Esse pai sofria pelo problema do filho. Ele sofria com o que acontecia com o filho. E a Bíblia está falando do pai porque é ele que estava lá, ou ele que tomou a palavra. A Bíblia não fala sobre a mãe, mas obviamente que se a mãe estivesse viva, também sofria com o problema do filho. Mas o que o texto traz para a gente? O que a gente pode aprender sobre o que Jesus fez em relação a esse sofrimento? O que você pode levar para a sua vida? A primeira coisa que o texto nos traz é um alerta. E aqui eu quero que você preste bastante atenção, porque quando você aprende o alerta, você também aprende o que fazer de correto. Então a Bíblia traz para a gente um alerta sobre onde devemos procurar ajuda. Esse pai estava com um menino que sofria já há muito tempo. O menino sofria desde a meninice. Provavelmente já era um jovem que sofria desde criancinha. E esse pai já tinha procurado ajuda em muitos lugares. E o texto diz que agora ele vai procurar Jesus, mas ele não achou Jesus. Jesus estava no alto do monte. Ao não achar Jesus, ele encontrou os discípulos, então ele resolveu pedir ajuda aos discípulos. E o verso 17 e 18 diz o que aconteceu. O pai conta o seguinte: mestre, eu trouxe o meu filho, que está com o espírito que o impede de falar. Onde quer que ele o apanhe, ele joga ele no chão, ele espuma a boca, ele arranja os dentes, ele fica rígido. Eu pedi aos seus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Deve ter sido decepcionante para esse pai. Ele veio, ele ouviu falar de Jesus, ele procurou a Jesus, ele trouxe o menino, ele encontrou os representantes de Cristo, os discípulos, aqueles que caminhavam com ele. E ele pensou, a solução está aqui, Jesus não está, mas eles estão ali. Muitas vezes as pessoas vão à igreja e procuram o pastor.
A solução está ali. Mas ele não conseguiu a solução. E isso gerou um grande debate. O que significa isso? Significa, para nós, igreja, que as suas ações refletem na imagem que as pessoas terão de Jesus. Vejam bem, a incapacidade dos discípulos de resolver a situação não fez com que apenas os discípulos fossem julgados, mas o nome de Cristo, mestre deles, também estava sendo julgado. O verso 14 diz para a gente, quando Jesus chegou, ele estava com os outros discípulos e viram uma grande multidão ao redor deles, e os mestres da lei estavam discutindo com ele. O que significa? Significa você que se diz cristão, que as suas ações, suas palavras, seu comportamento, seja na vida real ou online, assim como a sua capacidade ou sua incapacidade de enfrentar os problemas da vida, tudo isso vai servir de testemunho ao mundo, às pessoas do mundo, de quem Jesus é. Por isso a Bíblia diz, por exemplo, que você é carta viva. E as pessoas vão ler você, porque elas não enxergam a Cristo. As pessoas veem Jesus através de você, através de mim. Então a nossa ação toca na vida das pessoas. A maneira como falamos, a maneira como agimos, a maneira como teclamos e postamos, tudo o que fazemos pode ser a diferença entre vida e morte. A diferença entre a eternidade no céu e a eternidade na terra. E isso é um alerta para nós, cristãos, em termos de ter uma vida com Cristo. A segunda coisa que a gente pega nesse ponto é que se você tem um problema, ou alguém que você ama tem um problema, você precisa procurar as pessoas ou uma igreja que te leve à solução desse problema, e a solução desse problema se chama Jesus. Os seres humanos têm o hábito de confiar naquilo que vem. Não é à toa que a gente tem fotos e faz estátuas de pessoas e se faz orações para essas estátuas. Porque nós queremos confiar naquilo que a gente pode ver. Como hoje, quando a Willy estava dando aula na EBD e estava perguntando sobre como o povo via Moisés, e estava explicando que é simples. O povo olhava para Moisés, mas sabia que Deus é Deus. Mas muitas vezes eles depositavam a confiança em Moisés. Por quê? Porque nós temos o péssimo hábito de confiar naquilo que vemos. Não é à toa que as pessoas são enganadas por falsos líderes cristãos, ou ditos cristãos. Não é à toa que as pessoas, quando ouvem que num lugar teve uma manifestação de poder, elas correm para lá. Não é à toa que você precisa fazer uma papagaiada danada para as pessoas irem à igreja, porque as pessoas gostam daquilo que vem. Elas buscam em primeiro lugar aquilo que vem, mas o texto deixa claro para a gente o seguinte: se você está procurando a solução para a sua vida ou para a vida de alguém que você ama, você não encontrará naquilo que vê. Você não vai encontrar na ciência, você não vai encontrar no dinheiro, você não vai encontrar na casa ou no emprego. Se você está procurando realmente o que muda a vida, o que transforma a vida, nem mesmo necessariamente na igreja, só por ser um nome de igreja, você vai encontrar. Porque o verdadeiro poder não está na igreja ou nas pessoas. O verdadeiro poder está no Senhor da igreja. Se você vai a uma igreja em que o pastor é o bambambam, e tudo é voltado ao pastor, ao nome da própria igreja, você está na igreja errada. Você precisa ir numa igreja que te leve a Cristo. Se você vai a alguém que dizem ser um homem ou uma mulher de oração, de Deus e tudo mais, e essa pessoa continua ficando muito famosa, tem um problema. Porque se essa pessoa não te levar para perto de Jesus, também está errado. Você não encontrará a solução do seu problema. Você pode encontrar uma solução a curto prazo, uma dor que se resolve, mas isso um monte de gente, não precisa ser nem cristão não. Muitas e muitos problemas são resolvidos pela psicologia, muitos problemas são resolvidos por musicoterapia, muitos problemas são resolvidos pela PNL, muitos problemas são resolvidos de várias formas, mas o principal problema, a transformação de vida e a eternidade só são resolvidos em Cristo Jesus.
Esse pai procurou e ele chegou aos discípulos. Os discípulos aqui representam a igreja. E quando ele chegou aos discípulos, sem Jesus perto, a solução foi: eles não puderam resolver o problema. Porque se não tiver Jesus, não há resolução de problema. Ele seguiu a solução natural. Não encontrei o mestre, mas o aluno dele está aqui. Discípulo é um aluno. O aluno dele está aqui. E os alunos dele, então, eles podem fazer algo. Eles podem curar. Os próprios discípulos pensavam a mesma coisa, até porque Jesus, aos poucos, estava dando poder a eles para isso. Então, eles pensaram a mesma coisa. Para eles também foi uma grande lição. Eles tanto acreditavam que podiam resolver as coisas, que depois que tudo resolveu, eles chamaram Jesus no canto e falaram assim: mestre, por que a gente não pode expulsá-lo? Por que nós falhamos? Por que nós não tivemos a capacidade? O que é que eles aprenderam? Na resposta de Jesus: porque o poder não emana de vocês. O poder não emana de mim. O poder não emana da igreja. O poder emana na fonte onde a igreja tem que buscar. Jesus responde para eles: essa espécie só sai na força do jejum e da oração. Você precisa estar conectado a Jesus para poder ter o poder verdadeiro e a solução verdadeira. Então, se você busca a solução, você precisa encontrar alguém que está conectado a Jesus de verdade. Ou alguém que te leve para perto de Jesus. E não alguém que bata no peito e diga: eu sou o grande profeta do Senhor. Na Bíblia a gente tem esse exemplo o tempo todo. Vocês lembram de José? José interpretava sonhos. Deus deu a ele o dom de interpretações. A gente recebe dons de Deus. Mas José sabia que o dom vinha de Deus. Quando o faraó diz para ele assim: você pode interpretar sonho, ele diz: se Deus quiser me revelar, eu posso. Quando você vai a Daniel, que também interpretava sonhos, e quando o rei vira para Daniel e diz: eu preciso que você interprete um sonho, ele responde a mesma coisa: se Deus quiser me revelar, assim o farei. Ao longo da Bíblia, e o todo da Bíblia mostra isso. Em Atos, por exemplo, tem um momento que os discípulos já estavam mais do que acostumados a expulsar demônios. Paulo está andando numa cidade e tem uma menina que o demônio dominava ela. E essa menina começa a falar atrás deles o tempo todo, e falar atrás deles o tempo todo, e falar atrás deles o tempo todo. E o Espírito Santo não deixou que Paulo expulsasse o demônio dela. E 3 dias ela estava incomodando, até que o Espírito autorizou Paulo a fazer. Ele simplesmente virou para ela e falou: sai dela em nome de Jesus. Por quê? Porque o poder emana de Cristo. E a igreja precisa de Cristo. E se você realmente quer encontrar a solução, seja para qual for o problema da sua vida, e mais ainda para a salvação da sua alma, você precisa procurar uma igreja ou pessoas que verdadeiramente te apresentem Cristo. Só nele temos a solução verdadeira. A segunda coisa que a gente aprende no texto de hoje é que a verdadeira batalha da nossa vida é contra a incredulidade. E se vocês lembrarem ainda da última mensagem que eu preguei sobre essa série, eu também falei sobre o problema da incredulidade. A incredulidade é a grande batalha. Se a gente se colocar no lugar desse pai, nós vamos ver exatamente isso. Esse pai revelou uma dor para Jesus. A dor é que o filho dele era dominado por um demônio e ele muitas vezes tentava se matar e tudo mais. Então ele tinha essa dor. Ele não via mais solução. Ele provavelmente tentou solução em vários lugares e ele não conseguia encontrar essa solução. A dor estava ali, ele revelou ela para Cristo. Ele também revelou o tempo, porque Jesus perguntou: quanto tempo isso acontece? Desde a infância do meu filho. O texto não diz, mas eu acredito que todos vamos concordar, de que desde que o pai soube que o filho tinha um problema, como qualquer pai normal, o que ele deve ter feito? Levado a tudo quanto é médico que ele podia levar. Médico, sacerdote, até curandeiro ele deve ter tentado ir atrás.
Porque quando você está desesperado para resolver o problema do seu filho, quando você está desesperado para resolver o problema de alguém que você ama, você busca todas as soluções. Então esse pai, com certeza, já havia há anos tentando buscar ajuda a seu filho. A segunda coisa que eu posso ver no texto claramente, mesmo que o texto não esteja escrito, é que ele enfrentou preconceito. Porque isso também acontece desde aquela época. Quando alguém tem um problema, enfrenta preconceito. Lembra que a Bíblia mostra, por exemplo, que uma mulher, quando não podia ter filho, ela enfrentava preconceito. Vocês acham que ele não enfrentou preconceito com o filho que tinha isso? Claro que enfrentou. As pessoas deveriam olhar para ele, para a família dele e dizer, olha lá, o pai do menino endemoniado. Olha lá, aquele menino não tem solução. Aquela família deve ter feito algo muito ruim para Deus, para eles estarem pagando. O julgamento que as pessoas fazem quando a gente tem problema é enorme. Ir lá para ajudar a resolver não costuma aparecer, não. Mas julgar, apontar dedo e dizer dos problemas são muitas pessoas. Então, provavelmente, há anos, essa família enfrentava também preconceito. Outra coisa que fica muito claro é como esse pai e essa mãe enfrentaram a dificuldade de ver seu filho quase morrer. Ele disse que o demônio muitas vezes jogava o menino no fogo e na água. Será que tem alguém que você ama que enfrenta problemas assim? Ou porque está tentando se matar, ou porque foi para a criminalidade, ou porque a bebida ou as drogas tomaram conta, ou porque está passando problemas emocionais. Quantas pessoas a gente vê quase que se matar? Quantas vezes a gente já se sentiu ou se sente como esse pai por alguém que a gente ama? Quantos pais, quantas mães estão sem alento nenhum, querendo ajudar seus filhos, ou querendo ajudar seus pais, ou querendo ajudar alguém que ama? Agora, para piorar essa situação toda que esse pai estava passando, como se já não bastasse o sofrimento de anos, como se já não bastasse não encontrar nada, ele tem um fio de esperança. Alguém fala para ele sobre Jesus. E aí ele procura Jesus. Ele não encontra Jesus, mas encontra a igreja, os discípulos. E quando ele encontra a igreja, os discípulos, que é aqueles que representam Jesus, o que aconteceu? A fé dele foi maltratada, mais uma vez. Sua esperança foi retirada mais uma vez. Sua experiência com aqueles que se diziam representantes de Deus foi péssima. Quantas vezes isso acontece? Vamos ser sinceros. Quantas pessoas entram na igreja e passam péssimas experiências? Quantas pessoas entram na igreja e ao invés de a gente se comportar com as pessoas como Cristo manda, a gente julga as pessoas como todo mundo julga? Quantas vezes deixamos de ajudar? Eu não vou falar das outras igrejas, não. Não me interessa. Vamos parar para refletir sobre a nossa. Tem histórias num monte de igreja. Tem história de meninos que foram até abusados sexualmente em igreja. Mas quantas vezes nós nos comportamos assim? Quantas vezes nós levamos uma pessoa que talvez não sabe mais o que fazer, e aí a gente acaba se comportando da mesma forma? Às vezes por informações que a gente recebeu lá fora, né? Às vezes você já conhece a pessoa fora da igreja, a pessoa faz um monte de coisa errada, quando ela vem na igreja, ao invés de você se comportar como Jesus se comportaria, o que você faz? Eu sei quem é essa pessoa não serve para nada não, isso não presta não. Estou errado? Eu me lembro que quando algumas pessoas estavam voltando para a igreja, depois de tudo que aconteceu no passado, teve um membro da igreja, e eu tive a infelicidade de passar por esse tipo de experiência. Teve um membro da igreja que falou assim: pastor, fulano estão voltando para a igreja, só toma cuidado. Eu disse: por quê? Aquilo é gente fácil, não. Eles são isso, eles são aquilo, eles são aquilo outro, são aquilo outro, são aquilo outro. Eu acho que você não deveria deixar eles virem na igreja, não. Eu falei assim: olha, o dia que eu impedir alguém de vir na igreja, ainda mais pelos motivos que você está me dizendo, é o mesmo dia que eu não vou só deixar de ser pastor, não. É o dia que eu deixei de ser cristão. Esse pai passou por isso porque isso acontece. Ele perdeu a ilusão. Quantas pessoas entram na igreja e às vezes até dão ofertas
E dão dinheiro porque dizem, oferte ao Senhor e Ele abençoará a sua casa. Faça uma oferta de sacrifício e Ele curará o que você está fazendo. Quantas pessoas vão lá e depositam muito dinheiro para depois ficarem desiludidas? Como se Deus fosse um mercador. Quantas pessoas aprendem tantas bobagens na igreja que acabam, quando vem um momento de tempestade, percebendo que não conhecem o Jesus verdadeiro. Esse foi o fundo do poço para esse pai. Quando ele chega naqueles que são os representantes de Jesus, e nem eles resolveram o seu problema. E isso machuca o coração de um pai que já deveria estar muito cansado. O que eu deveria fazer diante dessa situação? O que você aconselharia alguém a fazer diante dessa situação, quando foi numa igreja passou por uma desilusão? Bom, o único conselho que eu posso dar para essa pessoa é que, às vezes na vida, nós temos que ir muito além da igreja. Nós precisamos ir até Jesus. Mesmo quando uma igreja não faz o serviço dela, ela te atrapalha, você precisa ir além dela e encontrar um caminho verdadeiro até Jesus. Esse pai, ele fez isso, porque quando Jesus chegou, ele teve um encontro com Cristo. E nesse encontro com Cristo, ele estava tão desiludido, que as palavras do pai, aí no versículo 22, é assim: se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Esse homem que passou anos lutando pelo seu filho, esse homem que saiu da casa dele, foi procurar Jesus, encontrou os discípulos e ainda assim não conseguiu solução. Ele já está tão desiludido, ele está tão destruído, que ele já diz, se tu podes. Se o Senhor puder fazer qualquer coisa, por favor, me ajuda. A fala dele revela alguém que perdeu esperança. Revela alguém que não tem mais a quem recorrer. Revela alguém que não sabe mais o que fazer. Mas que ainda tem um fiozinho de esperança no coração dele. Ao estar diante de Jesus, é reacendido uma fagulha que seja de esperança no coração desse homem. E ao contrário do que muita gente pensa, Jesus na verdade o confronta. Jesus, ele, independente do que aconteceu antes, independente da situação de antes, independente das experiências ruins, independente de quem o enganou, independente das decepções que ele passou, independente da dor que ele está sentindo, Jesus vira para ele e fala assim, como é que é? Se podes? Não, meu querido, tudo é possível ao que crê. Tudo, absolutamente tudo é possível ao que crê. Jesus aqui revela um dos grandes segredos do porquê que muitas vezes você não encontra a solução na sua vida ou não vive milagres na sua vida. É porque nós, muitas vezes, buscamos a Deus com uma visão de impossibilidade. Nós buscamos a Deus com um sentido de que não é mais possível. A gente ora mais pelo ritual de orar ou porque foi ensinado a orar. Só que o que Jesus diz é o seguinte: no seu coração você tem que orar sabendo que tudo é possível. Quando nós vamos até Jesus como derrotados, quando vamos até Jesus sem um mínimo de esperança, não vamos encontrar solução nenhuma. Porque sem fé não é possível encontrar solução nenhuma. Porque na verdade você acha que está indo até Jesus, mas não está. É a famosa oração que a pessoa faz, e aí quando nada acontece, ela diz assim, eu sabia que não tinha jeito mesmo. Já ouviu isso? Já sentiu isso? Você ora, mas lá no fundo você, não, estou orando, mas eu sei que não vai adiantar. Se você ora com desesperança, se você ora achando que é impossível, vai ser impossível. Por que vai ser impossível? Porque se você quer viver os milagres de Deus em sua vida, se você quer transformar a sua vida ou a vida de alguém que você ama, você precisa buscar dentro de si um mínimo da chama da fé.
Que seja feito do tamanho de um grão de mostarda, já serve. Mas você precisa buscar como algo possível. Porque você está entrando na presença do Deus, que é o Deus do impossível. Que pode ser impossível para você, mas que é possível para Ele. E eu sei que isso não é fácil. Então a pergunta que fica é: como é que eu consigo fazer isso? E aí eu anotei para vocês 2 passos para fazer isso. E eu tenho que ajustar esse negócio. Ah, não, aqui tá. Lá que tá ruim. Beleza. Já que dá para vocês lerem, beleza. Tem 2 passos para que você possa buscar a Jesus e encontrar a Jesus mesmo no momento mais difícil da vida. Primeira coisa, pare de se encher de coisa que não presta. Para. A Bíblia nos diz em Filipenses 4:8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Se você se enche de coisas ruins o tempo todo, se você se enche de notícias ruins o tempo todo, quando você precisa buscar a Deus, você está tão cheio de coisas negativas e ruins, que você não consegue enxergar ou ter fé quando você busca Jesus. Tem gente, por exemplo, vou dizer uma coisa para vocês, se você está em algum grupo de WhatsApp que só manda desgraça, sai do grupo hoje. Sai do grupo hoje. Tem muita gente que adora receber desgraça, que adora receber mensagem de morte, de tiro, de doença, disso, daquilo outro. Tira isso da sua vida. Não é ser alienado, é você diminuir um pouco as coisas. Lembra no início da pandemia? As notícias vinham de morte disso, daquilo, tantas vezes, que um monte de gente teve crise de ansiedade, um monte de gente começou a querer se matar, um monte de gente entrou em desespero. Por quê? Porque passava o dia inteiro só recebendo notícia ruim. Sua mente vai se enchendo de coisas ruins, seu coração se enche de coisas ruins e você não consegue mais enxergar um futuro ou uma esperança. Para mudar, você precisa, em primeiro lugar, mudar aquilo que você consome. Descobri ironicamente falando, mas descobri tempos atrás a beleza do botão do Facebook, que é bloquear a pessoa. Porque tem gente que precisa ser bloqueada, de tanta perturbação. Eu tenho pastores, amigos meus, que deixaram as redes sociais. Falaram que eles não aguentavam mais. Aí eu falei assim, eu só não faço isso porque senão a rede social vai continuar cheia de gente que fala bobagem. De gente que só fala coisa ruim. Mas aprendi que eu ia ter que mudar algumas das coisas que eu postava. Porque realmente, hoje em dia, nós vivemos um momento de muita gente tóxica. Então a gente tem que tomar cuidado com aquilo que vê. Tem que tomar cuidado com aquilo que lê. Tem que tomar cuidado com aquilo que passa na sua televisão. Tem que tomar cuidado com aquilo que está no seu computador, no seu celular. Segundo passo, você precisa reconhecer que sozinho você não é capaz. E pedir ajuda a Jesus. Esse pai, verso 24, ele faz isso. Ele vira para Jesus e diz, eu creio, mas ajuda-me a vencer minha incredulidade. Parece um paradoxo. Eu creio, mas ajuda a vencer a minha incredulidade? Ou eu creio ou eu não creio? Na verdade, a tradução melhor desse texto é, eu creio, mas se tem alguma coisa em mim que está atrapalhando a minha fé, se tem alguma coisa em mim que ainda me segura, então me ajuda, tira de mim, para que eu possa ter fé realmente no Senhor. É alguém que reconhece, eu não tenho mais força, eu preciso do Senhor. A Bíblia nos fala em Romanos, que quando nós não sabemos como orar, o Espírito Santo ora por nós com gemidos inexprimíveis, porque Deus sabe que nós não temos forças para poder enfrentar tudo da vida. Ele mesmo é que nos fortalece. Reconhecer que eu não tenho forças faz com que eu tenha a humildade de pedir ajuda a Deus, de dizer, Pai, me ajuda. Dona Estélida, irmã da Dona Carla e tia da Thaís, que agora a Thaís falou que é a nova mãe dela, né, porque a mamãe faleceu, ela conta que algumas vezes na vida ela não conseguia orar nada além de misericórdia. Tenha misericórdia de mim. E uma vez ela falou assim, olha, esse versículo que diz que o Espírito Santo ora por mim,
é o que me ajudou, porque como eu não conseguia nem orar de tanto que eu estava destruída, eu sabia que o Espírito Santo estava orando por mim. Enquanto eu só conseguia dizer misericórdia, o Espírito Santo estava orando por mim. O próprio Deus batalha com você e por você. Sabe por que a gente precisa passar por esses passos? E por que precisa ter ajuda? Porque Hebreus 11:6 diz para a gente que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível se aproximar de Deus. Porque quem se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que Ele responde àquele que o busca. Então, eu repito, mesmo que seja uma fé do tamanho de um grão de mostarda, mesmo que seja uma única centelha de fé, entenda que a verdadeira batalha da vida é uma batalha em relação àquilo que você não vê. É uma batalha fora das circunstâncias. O problema não está naquilo que você está vendo. O problema não está na casa pegando fogo. O problema não está no filho que está nas drogas. O problema não está no casamento brigando. O problema não está em nada disso que você está vendo. O problema está dentro do seu coração e na sua incredulidade. É ela que você precisa vencer. Para buscar a Deus em fé. E para vencer a incredulidade, você precisa voltar a acreditar de que não é o problema que dá a última palavra. Quem dá a última palavra é Deus. Por isso eu posso afirmar, para a gente encerrar, que o que liberta a nossa vida e liberta a vida de quem amamos é encontrar-se com Jesus. Verso 25 a 27 conta para a gente o seguinte: quando Jesus viu uma multidão, que a multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu os ordeno que o deixe, nunca mais entre nele. O espírito gritou, se agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão, levantou e ele ficou de pé. Quando este pai teve um encontro com Jesus, e quando ele se entrega completamente a Cristo e deposita a sua fé, mesmo que pequena, em Cristo, e somente então, quando está diante do próprio Jesus, é que ele viveu um milagre na sua vida e viu seu filho ser curado. Se você quer ter uma transformação na sua vida, se você de repente quer buscar por alguém que você ama, saiba que a primeira experiência é sua. O que você precisa guardar no seu coração é que a libertação sua ou de alguém que você ama, ela não vai vir por seres humanos, por mais carismático que seja. A libertação, ela não vem pelo dinheiro, ela não vem pela igreja, ela não vem por aqueles que parecem ser poderosos, ela não vem por meio de político. A libertação, o milagre, a solução do que for, ela vem por meio de Cristo. E nós chegamos a Cristo por meio da fé. Jesus não precisou fazer cena. Jesus não precisou fazer encantamentos. Jesus não precisou fazer espetáculo. Jesus não precisou ficar se mostrando como grande bambambam. Jesus deu uma ordem. Jesus simplesmente olhou para o Espírito e disse: sai e não volta mais. O Espírito esperneou, o Espírito gritou, o Espírito perturbou, mas ele é obrigado a obedecer, porque ali está aquele que é, que era e que vai continuar sendo o Deus soberano e todo-poderoso por toda a eternidade. Basta crer nele, basta confiar nele, basta entregar-se totalmente a ele. Tudo que você precisa para mudar completamente a sua vida, a vida da sua família, a vida daqueles que você ama, tudo, qualquer tipo de problema, toda a solução que você precisa para esta vida ou para a eternidade, está simplesmente em ter um encontro com Jesus. Só isso. Encontrar-se com Ele e depositar a sua confiança nele. Tudo o que você precisa. E nunca mais, nem a sua vida, nem de quem está em volta de você, e nem a sua eternidade será a mesma. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pela tua palavra.
E muito obrigado por tudo que podemos aprender com este pai e com a situação que ele viveu com seu filho. Senhor, eu rogo, ó Pai, que aqueles que estão aqui nesta noite, que nunca tiveram um encontro realmente contigo, que o Senhor conceda a eles, ó Pai, ter uma experiência pessoal, como esse pai teve, como esse filho teve, que eles também tenham uma experiência pessoal de um encontro contigo, de te conhecer. Aqueles, ó Pai, que já tiveram suas experiências contigo, mas por algum motivo se afastaram da tua presença, por algum motivo, ó Pai, deixaram a sua fé diminuir e se apagando. Eu rogo a Deus que essa seja uma noite de reacender a fé em seus corações. E aqueles, ó Pai, que estão contigo, eu rogo a Deus que a chama seja ainda maior do que a que tem atualmente. Mas que todos nós, como este pai, como este filho, possamos te conhecer de perto, possamos viver os milagres contigo, possamos encontrar em ti a solução, seja para qual for o problema da vida, e possamos viver o teu evangelho à plenitude. Enche-nos com teu Espírito Santo. Senhor, se alguém, ó Pai, que está aqui nesta noite, ou alguém que está assistindo esse vídeo, está passando por algum problema, por alguma dificuldade, ó Pai, em nome de Jesus, eu rogo a Deus que assim como esse pai, essa pessoa também tenha uma resposta vinda de ti. E que possa sentir ou saber que tu mesmo é que respondeu. Que a solução venha de ti. Que tenha uma experiência da tua mão poderosa agindo em sua vida e na vida da sua família. Assim oro, Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Deus abençoe a vida de todos vocês. Eu já vou chamar a galera que vai continuar. Quem é que vai continuar o culto agora? Posso sair? Tranquilo? Então, beleza. Não sai ainda não, porque o culto continua. A gente tem um último momento de culto. Amém. Os irmãos podem sentar.